Fala galera, está começando mais um Cotidiano, onde nós aqui tratamos assuntos diversos sobre saúde, bem-estar, contemporaneidade e tudo aquilo que pode ser relevante para o seu cotidiano. E hoje o programa está muito especial. Eu vou entrevistar uma pessoa que me surpreendeu, eu a conheci há pouco tempo em uma das nossas aulas do curso de psicologia. Ela foi falar um pouco conosco sobre a questão do espectro autista, né? E depois de ouvi-la, encantado com o seu conhecimento, eu acabei descobrindo que ela é uma pessoa que tem o espectro autista. E hoje nós vamos conversar com ela sobre a sua história pessoal, como que foi nessa questão dela sendo uma pessoa com espectro, e também dicas para você que tem filhos, para você que conhece alguém que possa ter esse transtorno, para que possa, de alguma forma, melhorar a sua qualidade de vida, a sua convivência com essas pessoas. Eu estou aqui com ela, que ela é psicóloga, ela é especialista em neuropsicologia, ela é especialista em ABA, que, para quem não sabe, é uma das únicas terapias, a única terapia que tem resultados comprovadamente científicos no tratamento do transtorno do espectro autista. Ela é técnica, ela é a psicóloga diretora técnica do Espaço Reabilitar, uma instituição que é especializada no tratamento do autismo. Está aqui conosco a Indianá. Muito bem-vinda, Indianá, seja bem-vinda ao nosso programa. Tudo bem, obrigada, né? Agradeço a todos a oportunidade, né, de falar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autismo, né? E como esse transtorno ele vem crescendo e como ele vem impactando a vida de todo mundo, né? De quem convive, de quem está diretamente ligado, né? Com alguém que tenha, né, o transtorno. Já que você tocou nesse assunto, essa era uma das minhas últimas perguntas, mas eu já vou começar com ela. Eu tenho 42 anos e eu vim ter contato com alguém com autismo um pouco antes de eu entrar na faculdade de psicologia, que é o meu sobrinho, né? Até então eu não tinha contato com esse tema. E desde então eu tenho ouvido falar muito disso, talvez porque eu entrei na área, mas assim, eu tenho escutado falar muito sobre o autismo, e eu queria começar fazendo essa pergunta. O autismo, você acha que nos dias atuais aumentou mesmo o número de pessoas com autismo? Ou é uma questão de que hoje nós temos uma maior facilidade, acesso a informações, e aí existe um maior número de diagnóstico? Ou de fato aumentou o número de pessoas com transtorno? Para entender, né, essa questão, primeiro a gente tem que voltar na literatura, né? O autismo, o transtorno do espectro autismo, ele veio sofrendo várias alterações na literatura desde lá do século passado. Então, assim, o autismo sempre existiu, mas o autismo foi chamado de muitas outras coisas até chegar no autismo. Então, já tivemos esquizofrenia infantil, né? Então, lá, né, até 2000 ainda se chamava de esquizofrenia infantil. Já tivemos transtorno disruptivo da primeira infância, né? Já tivemos bastante nomenclaturas a respeito do transtorno. Né? Então, assim, até o ano ali de 2017, que foi onde nós tivemos mudanças mais significativas, que foi onde o autismo começou a se chamar transtorno do espectro autismo, que é, né, se entenderam que o autismo ele é um espectro, ou seja, que é como se fosse uma espiral. Então, existem várias pessoas dentro das mesmas condições, que são atraso de comunicação social, dificuldade de socialização, né? Dificuldade de comunicação, comportamentos restritos repetitivos e dificuldade da interação social. São pessoas que estão dentro desse mesmo grupo, mas que estão em níveis de suporte diferentes. Então, começaram a entender que o autismo ele era um espectro, né? Então, depois de começaram a entender que o autismo ele era esse espectro, depois ali do DSM-5, né, em 2017 ali também, né, 2015, eu não estou me recordado quando foi lançado o último, mas começaram a dividir o autismo entre níveis de suporte, né? Nível de suporte 1, 2 e 3. Então, desde então, as pessoas começaram, não é que começou a ter mais autista, as pessoas começaram a receber mais diagnósticos. Por quê? Pelo nível de conhecimento social, né? Hoje em dia a gente sabe que onde tu vai falar que é autismo, nem que seja dentro do senso comum, né, de achar que é uma pessoa esquisita, estranha, que tem comportamentos bem diferentes, né,
que são falas assim do senso comum que as pessoas normalmente trazem, mesmo assim se sabe o que é o autismo, diferente de há 10, 15 anos atrás, que não se sabia, poucas pessoas conheciam, só se conhecia quem realmente tinha um filho ou um familiar e dentro do espectro grave, né? Então em 2017 também a gente teve a perda de um transtorno que se tinha muito, né? Dentro da nomenclatura, que é a síndrome de Asperger, então não se fala mais nisso, né? Não se tem mais síndrome de Asperger, hoje é autismo nível de suporte 1, então, hoje em dia tem, né, os níveis de funcionamento, então, hoje em dia essa pessoa que seria, teria o Asperger, seria uma pessoa com autismo nível 1, de alto funcionamento, né? Então, que não tem comprometimento, tem as dificuldades, né, no dia a dia, mas consegue se desenvolver bem dentro das suas habilidades. Então, a gente diria que não é uma questão de que houve um aumento, mas houve um aumento dos diagnósticos. Hoje em dia se tem mais conhecimento sobre, se sabe mais que as pessoas, se entende mais sobre esses sinais, principalmente com os pequenos. Sim. Né? Então eu tiro por mim, assim, na minha família, né? Meu irmão foi diagnosticado tardio, como boa parte da minha família, né? Teve diagnóstico tardio. Meu irmão falou com 5 anos de idade, 5 anos e meio de idade, e ninguém nunca suspeitou que isso poderia ser relacionado a um transtorno. Falavam que é preguiçoso, desinteressado, desinteressado. Ele tinha muito atraso de aprendizado, então se dizer que era meio abobado, né? Não, é porque é uma criança meio atrasada, meio preguiçosa. Porque a mãe dá muita manha, né? A mãe coloca muita renha na criança, por isso que ele é meio atrasadinho. Então é o neném da mãe, né? Que fica ali na barra da mãe o tempo inteiro, por isso que ele é meio mais atrasado. E tem essa questão do apego, né? Da criança com TEA, que também é uma característica bem peculiar, e se antigamente se entendia isso, e isso ia se passando, né? Ia se passando, e com o decorrer de como vai acontecendo, essas pessoas que têm autismo nível de suporte 1 conseguiam se desenvolver. E aí passava despercebido. Iam passando despercebido. Como hoje a gente recebe em consultório, por exemplo, crianças que têm autismo e que a gente vai investigar e fecha o diagnóstico da criança e do pai junto, ou da criança e da mãe junto, porque se vê que eles também tiveram, mas foram negligenciados, né? Indiana, você fala dessas descobertas, desse maior conhecimento aí que agora está mais fácil o diagnóstico. No seu caso, especificamente falando, você tem 26 anos, você comentou um pouquinho sobre o seu irmão. Como que foi essa descoberta, né? Visto que ainda não se tinha... Como que se deu esse processo com você? Olha, eu falo que todo pai, toda mãe sabe o que seu filho tem ou não tem, né? Que os pais, às vezes, não têm conhecimento sobre o que é isso, né? Então, eu fiz bastante acompanhamento quando era criança, né? Meus pais sempre foram pais muito cuidadosos, assim. Nunca deixaram de nos levar em médicos, nunca deixaram de ter um certo tipo de acompanhamento conosco. Mas nunca se associaram isso a nenhum transtorno, né? Eu sempre fui uma pessoa que tinha muitas dificuldades sociais, muita dificuldade de comunicação. Eu sempre fui uma pessoa que falava muito, né? Sempre falei muito, mas não necessariamente tinha muito conexo, né? Tinha um nexo que eu estava falando. Eu sempre gostava de coisas muito específicas, né? Não interagia muito com colegas na sala de aula, não tinha muito. Mas meus pais sempre souberam, tanto eu quanto meu irmão, que isso poderia ser alguma coisa, mas como é uma característica da minha família, nunca se levaram muito isso a sério, né? Se achava assim, é porque eles são tímidos, é porque eles são mais reservados, nossa família é mais reservada, nossa família, a gente brinca que tu consegue passar numa reunião de 30 pessoas, tu passa na rua, tá todo mundo em silêncio, sabe? Nós não temos esse hábito, né? A família não tem o hábito de ser muito falador, né? Ser uma família mais introspectiva, principalmente com relação à família da minha mãe, né? Então eles nunca suspeitaram que isso poderia ser relacionado a um transtorno, até vir a adolescência, vir todas as dificuldades, né? Aí com mais dificuldades quando se foi fazer a investigação, né? Eu tenho assim a suspeita que eu poderia ter algum tipo de transtorno desde os meus 15 anos. 15 anos foi onde eu tive a certeza que realmente a forma com que eu agia não condizia com a forma com que as outras pessoas agiam. Até então eu achava
que todo mundo pensava igual a mim, todo mundo era igual, eu não conseguia ter esse nível de compreensão, que as pessoas me olhavam com um olhar diferente, que achavam a forma que eu me comportava era um jeito de comportar diferente. Então, assim, quando eu tive meus 15 anos, assim, eu peguei e comecei a pensar, não, isso tem relação com alguma coisa. Eu pedi pro meu pai, falei assim, pai, eu quero ir na psicóloga. Eu quero ir porque eu não sei o que é, e aí meu pai falou assim, então tá, vamos, né? E daí eu comecei, aí foi onde começaram as primeiras suspeitas, assim, de que eu poderia ter alguma coisa relacionada. Eu entrei na faculdade com 16 anos, então já é um sinal bem estranho também, né? Pessoas comuns não entram. Eu pulei muitas séries, na minha época podia pular, porque eu não conseguia acompanhar a turma. Eu aprendia todo o conteúdo e começava a atrapalhar a turma, né? Então eles iam me passando de série. E aí a primeira pessoa que me falou sobre possibilidade, na época, né, de síndrome de Asperger foi essa psicóloga, né? Ela me acompanhou até meus 19 anos de idade. E daí, depois disso, foi em consultas com o neurologista, né? Vamos isso, é aquilo outro, pode ser. Meus pais nunca encararam isso como algum transtorno, né? Quando sentaram, passaram ali para meus pais, tá, né? Vou fazer o quê? Né? Então vamos... eles nunca... E isso é um assunto, né? Na minha família todo mundo sabe que alguns têm isso ou não tem, mas minha família sempre tratou como normalidade, como se... não vai mudar nada, né? Não vamos acrescentar em nada. Então, eles nunca se importaram com o diagnóstico em si, né? Não, nem tanto o meu, nem tanto do meu irmão. Então, eles sempre agiram como se nada tivesse acontecendo. Eu continuei fazendo alguns acompanhamentos, né? Cheguei a fazer alguns acompanhamentos na época, hoje ainda faço, né? Acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? Para conseguir ajudar nessa questão de socialização, comunicação, entender também comportamentos, né? Então, hoje minha família meio que e não é assim, para eles é indiferente se tem o diagnóstico ou não tem o diagnóstico. Então, o seu diagnóstico foi fechado mesmo já depois, quase 20 anos. Quase 20 anos, Mas se foi, né, fechado, demorou muito para fechar, porque eu negava muito a situação, né, eu não aceitava, porque na minha cabeça eu falava assim, não, gente, mas... todo mundo é meio diferente, todo mundo não é assim, mas é aquilo. E assim, eu realmente aceitei o diagnóstico o dia que eu comecei a estudar mais sobre o transtorno. Né? Que aí eu falei assim, gente, realmente não é do padrão das pessoas. Não é comum que as pessoas, nessa determinada situação, haja dessa forma. Não é comum que as pessoas sintam. Então, assim, eu comecei a perceber, por exemplo, coisas que eu não percebia. Tipo, estamos numa roda, eu não percebia que muitas vezes eu não conseguia entender o contexto do que estava falando na roda, porque tinha muitas pessoas falando. Eu não percebia, por exemplo, o que as pessoas que eu sempre tive dificuldade em ter filtro social, né, que é uma característica bem comum. Então, falo o que pensa. E eu nunca percebia que as pessoas se incomodavam com aquilo. E então, pra mim, era tipo, é meu jeito de ser, eu sou assim, né, eu sou sincera, né, então... Acho que eu denominava como sinceridade, como um traço de personalidade. Um traço de personalidade. Então, com relação a outras dificuldades que geralmente são comuns em autismo, por exemplo, você sempre foi verbal, você sempre, né, se desenvolveu bem intelectualmente, tanto que até então as pessoas não achavam que tipo, talvez você fosse tímida, tivesse só dificuldade de comunicação. Sim. Minha família toda, todos os colegas e pessoas que acompanharam todo o meu desenvolvimento desde criança, sempre me descreve como uma criança muito fechada, né? Fechada. Eu sempre fui verbal, né? Eu, inclusive, hoje em dia a gente lê alguns artigos, a gente consegue ver isso, né? É uma característica do TEA, a dificuldade de comunicação. Não necessariamente falar tarde. É que o comum é falar tarde, mas o falar cedo demais também é uma característica. Então, eu falei muito cedo. Sim. Só que eu não falava com ninguém. Eu falava com meu pai e com minha mãe, com mais ninguém, né? Todo mundo achava que eu era muda. E como foi isso na escola, quando você era criança, assim? Eu não consigo perceber, né, e se eu te falar, eu não vou estar sendo sincera, assim, eu não consigo lembrar, tem gente que pergunta direto, tu sofria bullying,
Não, porque eu acho que eu não percebia nem as questões sociais das pessoas, assim. Eu não tinha interesse muito grande pelas pessoas. Eu fui aprendendo a ter interesse com as pessoas depois na faculdade, quando eu comecei a estudar e fui desenvolvendo técnicas e ferramentas pessoais, com muita psicoterapia, desenvolvendo técnicas mesmo para entender as pessoas, olhar para as pessoas, sair do meu casulo. Mas eu sempre fui muito eu e o mundo, assim, né? Então, eu não tenho memórias de preconceitos e bullying e nada disso, assim, porque eu não percebia nem percebia ninguém, eu vivia muito só no eu. seu mundo ali. Isso, eu gostava muito de ler, então eu passava muito tempo lendo livros e criando personagens de livros, então era muito eu e eu, nada do mundo, assim. E você disse que entrou na universidade com 16 anos, você já entrou para fazer psicologia? Já, para psicologia. Como que surgiu esse interesse, essa curiosidade assim, pela psicologia? Foi da minha psicoterapia, né? Então, eu gostava muito da minha psicoterapeuta, foi aonde a primeira vez assim, que eu me entendi, né? Falei assim, nossa, eu consegui achar uma pessoa que me entende, que consegue fazer com que eu consiga chegar a alguma coisa, que até então eu achava que ninguém me entendia, assim, eu sempre isso, né, uma falha de comunicação, como, né, é bem característico, então eu achava, assim, que eu me expressava muito mal, às vezes eu queria me expressar de uma forma e eu acabava estragando toda a situação, eu era o tipo de pessoa, assim, que sabe aquela pessoa que tenta ser legal e acaba sendo super chata? Aquela pessoa que tenta ser comunicativa e acaba falando demais e aí ninguém suporta, fala assim, meu Deus, chegou essa menina de novo. Então, assim, e quando eu fui para psicoterapia, foi a pessoa que me acolheu e me entendia e me dava ferramentas assertivas, assim, de como me relacionar, de como me comunicar, de como chegar a alguma coisa. Então, eu falei assim, cara, eu quero ser igual a essa pessoa, né? Eu quero ser igual a ela. Então, eu fiz. Na época do vestibular, eu queria isso, mas ao mesmo tempo também eu não sabia o que eu queria, porque era muito jovem, né? Eu fiz vestibular para tudo que você imaginar. Eu passei para direito, engenharia, jornalismo, para enfermagem, para biomedicina, passei para psicologia, fisioterapia. Aí eu coloquei tudo na mesa e falei assim, quer saber, vou escolher um. Se nada der certo, eu vou fazer de novo, eu posso começar de novo, entendeu? Sim, sempre tempo de recomeçar. E aí eu peguei e escolhi psicologia. Falei, é essa, né? Eu já gosto dessa forma que a terapeuta trabalha comigo, eu já tenho uma previsibilidade de como que é mais ou menos o curso, né? Porque eu já entendia mais ou menos o que ela fazia e era uma técnica que ela utilizava comigo por eu ser mais velha, né? Então ela sempre fazia a psicoterapia, ela me dava muito livro para ler e eu gosto, né, de ler. Você disse que você foi procurar essa terapeuta já aos 19? Não, aos 15. Aos 15 anos. Antes disso, você já desenvolvia algum outro tipo de atividade que poderia ser considerada terapêutica? Além da escola, você praticava algum tipo de atividade? Sim, eu fiz balé há muito tempo, né? Porque eu tinha muitas dificuldades motoras, então meus pais me colocaram no balé. Eu cheguei a fazer artes, né? Manuais, assim, pintura, essas coisas, não gostava muito, mas fazia parte da grade ali, né? Meus pais sempre queriam, né, que a gente fizesse algo melhor, instrumentos, porque eu sempre gostei muito de música, então eu teve um tempo ali que eu fiz que foi algo que me fez bem de alguma certa forma. Né? A psicoterapia foi muito mais algo de autoconhecimento, então de me conhecer realmente, de me entender realmente, então foi... E aí quando você entrou na faculdade, né, você criou essa idealização, né, essa expectativa baseado também na sua experiência própria com a terapeuta, como que foi para você assim? Sempre fluiu de boa, assim, a questão do curso? Teve alguns momentos que você... eu sempre tinha muita dificuldade em trabalhar em grupo, né? Nos trabalhos grupais, porque eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu falo, né? Isso é uma característica bem interessante, principalmente das crianças, pessoas que têm TEA de nível 1 de suporte. Eu sempre fui muito focada. Então, se eu ia fazer alguma coisa, nossa, eu tinha que fazer o melhor, assim. Então, eu focava muita energia. Então, eu sentia, às vezes, que meus colegas não tinham o mesmo engajamento. Então, aquilo me frustrava, assim, que era muito difícil, assim. Eu já tive muitas dificuldades, já fui chamado muitas vezes na coordenação, pela estrutura pedagógica mesmo, porque meu mecanismo era sempre fazer sozinha, né?
quando ali no início, até porque era muito jovem também, até eu fazia assim, eu fazia e colocava o nome das outras. Pessoas preferia fazer sozinha para não se incomodar. Isso, eu colocava o nome de todo mundo para não me incomodar com a turma, né? Para não ter que me incomodar com ninguém. E na primeira oportunidade de fazer sozinha, eu priorizava fazer tudo só. Então, e com relação a isso, eu tive muita dificuldade, dificuldade também com relação à organização da própria faculdade. Então, eu saí de uma escola que era totalmente ortodoxa, né, tinha horário para tudo, eu recebi um cronograma, que isso me organizava muito bem. Eu fui para uma universidade que toda hora você tinha que sair de sala, né, eu não sei se hoje em dia as universidades são assim, mas era assim, aula de anatomia nessa sala, aula de ciências desse lado, a aula de neuroanatomia do outro lado. Então eu tinha que ficar migrando de uma sala para outra e isso eu me perdia muito, assim, no meu primeiro ano de faculdade eu tenho, assim, um boletim cheio de faltas, mas eu estava dentro da faculdade, é só porque eu não conseguia me organizar isso, porque eu colocava na cabeça que era só essa sala e eu não saía da sala enquanto não... Aí ia rodando os professores, tive aulas de direito na mesma sala, porque eu coloquei na sala, essa é a minha sala. E aí, tipo, vinha outra turma e eu não saía da sala, e aí só que aí era a turma de direito e eu estava no curso de psicologia, e aí tava passando a aula de direito, eu assisti aula de direito. Então eu demorei um tempo até me organizar, no sentido de que eu precisava sair da sala e trilhar, né, junto com a turma. E depois ali do primeiro ano do curso, a faculdade também começou a se estruturar mais, né? Depois de muitas queixas, então, tanto eu reclamava, quanto minha família, né, reclamava muito com a faculdade, essas organizações, esse planejamento estratégico para me receber antes, para me programar, né, para que eu consiga chegar e fazer, porque senão, se é tudo muito de cima da hora, assim, meu comportamento é de fugir, não vou fazer. Não vou fazer, não, agora não está na minha agenda, não foi programado, então... eu não fazia, então assim, até me adaptar à faculdade, assim, foi uma questão, mas pela estrutura, nunca pelo conteúdo eu nunca tive dificuldade, assim. E em que momento que você se descobriu no sentido de abordagem, eu sou uma pessoa com TEA e eu vou trabalhar com pessoas com TEA, em que momento que você tomou essa decisão? Eu nunca quis trabalhar com autismo, né, nunca foi uma questão, e até então, né, durante toda a minha faculdade, nunca quis trabalhar com autismo, nunca foi minha intenção. Eu sempre, na verdade, quando eu fazia faculdade, né, minha faculdade é uma faculdade voltada, né, a abordagem, cada faculdade tem suas abordagens, né? Minha faculdade, a abordagem dela era dentro do behaviorismo. Então, e principalmente dentro da psicologia experimental. Então, minha intenção era justamente não sair da faculdade, né? Era continuar dentro da faculdade, continuar fazendo pesquisa, né? Então, eu ia engrenar ali no mestrado, doutorado, e ia ficar por ali fazendo pesquisa. Não pretendia em nenhum momento ir para a prática clínica. Nunca foi justamente por essa dificuldade de lidar com as pessoas, lidar com as nuances, né, das relações humanas, né, de ter que entender, de ter que me comunicar, de ter que interagir com as pessoas. Então isso para mim era algo muito difícil, e eu pensava assim, eu não vou conseguir sair da faculdade e praticar, né? Então eu nunca tive esse intuito. Eu falo que não foi eu que escolhi a abordagem, né? Foi a abordagem que me escolheu. Então, desde o meu primeiros estágios, eu sempre tive contato com autismo, por mais incrível que pareça, assim. Então, foi desde o meu estágio escolar, estágio clínico, estágio hospitalar, todos os meus pacientes foram autistas. Então, por quê? Porque a minha professora, aconteceu com o primeiro, né, e a gente teve uma afinidade muito grande, então eu consegui evoluir essa criança muito bem por afinidade, e aí desde então todos os meus professores me escolhiam para ficar. E aí ia tendo resultados muito positivos, então foi aonde que, quando eu terminei a faculdade, eu pensei, eu vou sair da faculdade, ou eu vou continuar fazendo, vou ingressar em mais alguma coisa. Falei, quer saber? Vou tentar uma prática clínica. E aí foi aonde eu comecei, né? Até desde então eu sempre trabalhei com avaliação, né? Avaliação psicológica ou com TEA. Então, desde então eu sempre trabalhei, e foi um efeito manada, né?
Uma coisa foi trazendo isso, a foi outra. uma coisa foi trazendo a outra. Muitas famílias, né, que me acompanham sabem do diagnóstico, outras suspeitam, mas nunca tiveram coragem de perguntar. Então, assim, desde quando eu comecei com a prática clínica, eu sempre tive esse objetivo de que não fosse isso a primeira impressão que as pessoas tivessem, porque eu falo para as pessoas que cada um defende o que quer, né? E eu sempre falei, eu nunca quis defender. Ó, lá vem a psicóloga que trabalha com autismo e tem autismo, né? Eu fui a psicóloga, sim, né? Não queria ter essa marca, né? Sim, até porque eu brinco, né? Quando alguém vem falar assim, mas você deveria falar abertamente, deveria defender isso. Eu falei, não, porque, por exemplo, a sociedade está cheia de pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que tem um monte de coisa. Tu não vê ninguém no trabalho defendendo a bandeira, porque eu, como advogado depressivo, eu, como advogado ansioso, é um transtorno igual qualquer outro, né? Implica em dificuldades, implica em muitas dificuldades, mas não defende, né? Não defende a questão. Você, embora tenha essa característica da dificuldade de comunicação, quando a gente fala em comunicação, a gente está falando em muitas coisas envolvidas, né? Às vezes as pessoas pensam em comunicação só em falar, né? Só em falar, né? Não. Comunicação tem toda uma questão envolvida. Mas, no seu caso, por mais que você tenha tido um diagnóstico tardio, mas você já tinha atenção dos seus pais com cuidado em relação a isso, e não se houve muitos prejuízos. Mas hoje, né, no teu contexto, qual a importância, no contexto que você vive, né, qual a importância que você dá para essa questão do diagnóstico precoce, ou o mais cedo possível? Qual a importância disso para as crianças com autismo? O que eu falo é as janelas de aprendizado, né? Eu falo que hoje, por exemplo, se talvez eu tivesse tido o diagnóstico mais cedo, eu não teria tanta resistência cognitiva. Então, assim, quem convive comigo, quem trabalha comigo, hoje, para mim estar aqui falando, tem toda uma organização por trás. Eu tenho pessoas que me ajudam em tudo, assim. Eu sou uma boa profissional dentro do autismo, e isso eu consigo fazer porque é uma linha de estudo meu. E dentro do que eu estudo, eu consigo ser muito boa. Mas dentro da minha vida pessoal, para que tudo seja organizado, eu preciso de toda uma estrutura. Eu preciso de uma pessoa que arruma minhas coisas, eu preciso de uma pessoa que organiza só minha agenda, eu preciso de uma secretária que faça um monte de coisas, de características, para que eu consiga ir para a clínica e trabalhar, porque se não tiver assim, eu não consigo atender. Então, assim, tem uma N coisas e que eu criei muita resistência para precisar disso. Que talvez se eu tivesse tido um diagnóstico muito mais cedo, e como outras pessoas tiveram e têm, né, eu não teria tanta resistência. Né? Não tanta resistência à mudança. Então, se eu planejei, tá na minha agenda que eu vou fazer tal coisa, tal hora, tem que acontecer. Que se não acontecer, eu viro o bicho. O bicho, assim, eu deixo todo mundo louca, assim. Todo mundo louca, e às vezes eu brigo, eu xingo todo mundo, eu me tranco, fico quieta, aí depois eu respiro e penso assim, não é bem assim, Diana, respira, volta. Mas é uma dificuldade de aceitar. De aceitar mudança, de aceitar diferença, de sempre comer os mesmos alimentos, sempre frequentar os mesmos locais, sempre fazer as mesmas coisas todos os dias, sempre usar o mesmo modelo de roupa, sempre usar o mesmo estilo. Eu não aceito cores diferentes, eu não aceito nada diferente, assim. Minha rotina é totalmente estruturada e não pode ter nada diferente. Tudo que você vai marcar comigo tem que marcar com 7, 10 dias de antecedência, porque eu preciso organizar uma agenda para isso acontecer, porque senão não vai acontecer. E eu vejo que se isso, né, às vezes, e que isso a gente vê na clínica mais cedo, né? Isso a gente vê na clínica com nossas crianças pequenininhas, que às vezes não aceitam um brinquedo diferente, que não aceita que muda de sala, que não aceita, e que a gente está trabalhando para que isso aconteça, e que não foi trabalhado. Meus pais, muito pelo contrário, para que eu não tivesse comportamentos subjetivos, que eram choro, gritos e berros, meus pais me condicionaram a fazer sempre as mesmas coisas, porque aí ficavam confortáveis para eles e confortavam para mim. Então, diferente deles ter confrontado isso e ter ensinado a agir de uma forma diferente, que é o papel de um terapeuta nesse caso. Você criou uma estrutura para que você se tornasse um adulto funcional, tá? Independente do grau de suporte, se começa a trabalhar cedo, toda criança com autismo tem a possibilidade de se tornar um adulto funcional? Sim. Todos, assim. Até às vezes a gente brinca, né? Lá na clínica tem famílias que, é óbvio, todo mundo tem sua realidade, todo mundo tem sua janela de aprendizado,
todo mundo tem genética, tá? Então é genético, né? Então é uma genética que tem mais predisposição também. A gente precisa ver isso, né? Ver a genética dessa pessoa, se tem uma predisposição a ter mais linhas de aprendizado. Então, assim, tudo depende, mas cada pessoa que recebe uma terapia adequada, que recebe um tratamento adequado, que tem um acompanhamento adequado, isso é interessante que os pais estudem, que os pais pesquisem mais e conheçam mais os seus filhos, tem totalmente capacidade de se tornar um adulto funcional. Totalmente, assim, eu tenho, por exemplo, meu irmão é até a nível de esporte 2, e ele estuda, tem faculdade, dirige, tem emprego, tem a vida totalmente funcional, mas é óbvio, né, uma vida totalmente organizada, para que isso estruturada para que isso aconteça, para ter uma vida funcional, senão tem dificuldades. Obrigado, isso é um tema que daria pra gente debater assim, várias horas, o nosso tempo é curto, mas assim, eu queria que você dissesse como que as pessoas te encontram. Eu sei que você é diretora técnica de uma clínica que é especializada, que tem muitas coisas para oferecer para os pais, para as pessoas com o transtorno. De que forma que as pessoas te encontram, se quiserem saber um pouco mais do seu trabalho? Sim, a gente tem ali no nosso Instagram da clínica, né, que é o Espaço Reabilitar Neuro, a gente publica sempre muitos assuntos, muitos conteúdos, né, para os pais irem se informando sobre. A gente dá muita palestra, cursos de atualização da própria clínica, né, para pais, para... Disponibilizando aqui para vocês os contatos, o Instagram da clínica Reabilitar. Isso, e-mail, contato. Para que você possa, então, estar entrando em contato e agendando a sua consulta e fazendo tudo que for possível, necessário para que a sua família, a criança que você cuida, né, possa ter um crescimento, um desenvolvimento e se tornar um adulto funcional. Muito obrigado pela sua participação, você que esteve conosco até agora. Até a próxima. Tchau, tchau.